Quantum HPC, que é a computação quântica de alta performance. Quando a gente fala de futuro quântico, a gente precisa pensar em HPC, que seria a computação quântica de alta performance, High Performance Computing. Eu trouxe alguns conceitos que vão ser muito importantes relacionados ao futuro da computação quântica. A gente tem dois que o pessoal usa bastante, que é o Quantum Advantage e o Supremacy, onde que o Quantum Advantage é o computador quântico superando o melhor supercomputador clássico para uma determinada tarefa específica, como, por exemplo, criptografia, descriptografia, aprendizagem de máquina, machine learning, algoritmo de Shor para utilizar isso, que advém de todo o benefício de processamento, de desempenho de processamento de computação quântica que é simultâneo quando o processamento da computação clássica, ele é paralelo, por mais que seja um supercomputador, tem a ver aí com a física clássica e na computação quântica, a física quântica. A supremacy é quando um computador quântico ele vai executar uma tarefa que é praticamente impossível para um computador clássico resolver. A gente teve alguns cases, por exemplo, do Google Sycamore, de 2019, e o experimento Random Circuit Sampling. O Supremacy ele é utilizado para um problema um tanto quanto artificial, quanto o Advantage é utilizado para problemas reais, para exemplos reais. A gente também tem a sigla do FTQC, que é Fault Tolerant Quantum Computing, que é a computação quântica tolerante à falha, que é resistente a erros. Esse conceito, na verdade, essa técnica, esse objetivo, ele visa superar as limitações dos sistemas quânticos atuais, dos hardwares quânticos atuais, dos dispositivos NISQ, que são os dispositivos de hardware quântico suscetíveis a ruído e, consequentemente, a decoerência, a perda do estado quântico por consequência do ruído externo. Então, o FTQC, quanto melhor, ele vai permitir execuções de algoritmos quânticos complexos com alta fidelidade, ou seja, com grande accuracy, grande precisão de acerto. Um exemplo de sistema que tenta usar ao máximo o FTQC é o IBM Quantum System 1 ou System 2, a evolução da computação quântica do computador quântico da IBM. O HPC, ou HPC, que é o High Performance Computing, ele vai integrar a computação quântica dos sistemas HPC clássicos. Então, a gente vai ter aquela abordagem híbrida que nós vimos falando ao longo dos encontros do curso, onde que nós temos a computação quântica trabalhando em paralelo com a computação clássica, de que a gente tem os algoritmos quânticos para resolver problemas que são os mais complexos, mais específicos, como, por exemplo, fazer a descriptografia de uma chave criptografada clássica. Tá? Então, a gente vai poder utilizar o processamento simultâneo da computação quântica para facilitar um melhor desempenho dos resultados desse exemplo, como a descriptografia nesse caso. Geralmente é utilizado para isso, ou aprendizagem de máquina, machine learning, em larga escala, grandes volumes de dados, como Big Data, ou também simulação de alguns tipos de materiais, geralmente para a indústria farmacêutica, geralmente para questões químicas, e também otimizações de outros algoritmos. A gente também tem o SQD, que é o Sample Based Quantum Diagonalization, que seria a técnica de diagonalização das matrizes, que ela vai utilizar, que serão utilizadas para uma amostragem quântica. A gente vai ter um circuito quântico projetado para mostrar esses autovetores e seus respectivos altos valores de uma matriz, especialmente de uma matriz grande, que seja esparsa, e a gente vai ter resultados de análise espectral bastante eficientes. O que eu quero trazer em voga desse nosso encontro é o QCSC, que é o Quantum Centric Supercomputing. É a computação quântica que aborda a quântica e a clássica de forma híbrida, onde que nós vamos ter no centro do seu design um algoritmo quântico para trabalhar em cima de tarefas difíceis e geralmente no início e o pós-processamento utilizando algoritmos e, consequentemente, hardwares clássicos. Trata-se basicamente de a gente utilizar o HPC mais a computação quântica, com o VQA, CAOA, numa abordagem híbrida. Tá? A gente tem aqui um exemplo de arquitetura, onde a gente começa com o processamento clássico para otimizar parâmetros utilizando uma unidade de processamento
central clássico, com uma CPU. A GPU, que também é clássica, mas vai atuar também em conformidade com uma QPU, como a NVIDIA Ryzen, a GPU no caso. Ela vai acelerar para tarefas paralelas, como otimizações, geralmente otimizações terceiras. As otimizações de mais foco são feitas através do FPGA, que vai fazer a personalização do hardware para essas tarefas específicas, como otimização dos circuitos. Aquelas tarefas específicas que demandam maior processamento ou que terão dados em formato quântico, elas serão processadas por uma unidade de processamento quântico, a QPU, que vai executar os seus circuitos quânticos e no final, geralmente, para mostrar os dados aos usuários, os sistemas eles têm como base computação clássica, então eles precisam ser algoritmos com interpretação clássica, através de linguagem clássica. Portanto, a CPU geralmente vai receber a energia e vai fazer esse pós-processamento através de execuções de algoritmos clássicos e, consequentemente, hardware clássico, exigindo aí uma CPU. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui, CSC. Um exemplo, tá? A IBM ela criou uma API da linguagem C++, em conformidade com a linguagem Qiskit, que vai permitir executar o QCSC com o HPC em protocolo fim a fim, tá? End-to-end, via ESCD. No caso, a gente vai ter ali um algoritmo que vai trabalhar com o Qiskit em conjunto com a linguagem C++. Você pode encontrar isso na postagem oficial. Para o encontro de hoje, eu decidi trazer dentro do Google Colab um exemplo utilizando Qiskit e Python. É um exemplo genérico, mas vai ser bastante interessante. Eu trouxe também algumas imagens. A primeira é do HPC na Europa. Os principais países da Europa, eles trabalham com seus supercomputadores quânticos em conjunto com os supercomputadores clássicos, utilizando HPC, a computação de alta performance, tanto em abordagem quântica quanto em clássica, que é aquela abordagem híbrida que a gente tem no momento atual da era NISQ quântica. Sobre aquela API C++ e Qiskit da IBM que a gente falou agora há pouco, nós temos basicamente isso. Então, eu gosto bastante dessa planta baixa da arquitetura, porque a gente consegue ver o HPC em QCSC de uma forma um tanto quanto representativa e de fácil interpretação. Vamos começar lá da esquerda. A gente tem, então, uma CPU, no caso, um hardware clássico. Ele vai fazer o mapeamento e otimização, utilizando uma linguagem clássica, como, por exemplo, uma API de uma linguagem C++, e a gente vai entrar depois em um processamento quântico, utilizando um hardware quântico, e depois a gente ter os resultados desse processamento, que é muito bom, muito rápido, utiliza aí o processamento simultâneo, não é paralelo, não é paralelismo, e de uma forma quântica, tá? Utilizando aí a física quântica através de hardware quântico, nós teremos que traduzir basicamente esses dados para a linguagem clássica novamente, utilizando pós-processamento, geralmente utilizando um SQD, tá? Que seria então aí um cluster, vamos dizer, de várias máquinas de CPUs, várias máquinas de pós-processamento clássico. Então a gente tem ali, a gente vai encontrar o Qiskit, a gente vai encontrar linguagens clássicas como C++, entre outros conceitos. Eu trouxe aqui também, inclusive, da IBM uma arquitetura de HPC, onde que a gente tem o HPC atuando com jobs híbridos, uma fila de jobs híbridos, utilizando aí uma API que vai conectar a computação clássica, tá? De uma linguagem de programação clássica, como por exemplo ali ele trouxe o C++, em conjunto com a computação e hardware, consequentemente, de controladores quânticos, utilizando QPU e uma linguagem quântica, como por exemplo o Qiskit. E isso tudo em cima de uma base de dados, um banco de dados, geralmente clássico, tá? A NVIDIA também desenvolveu a sua linguagem, tá? É o NVIDIA Ryzen. O NVIDIA Ryzen ele trabalha em cima de uma otimização de QC Networking para ajudar
em otimizações da QPU em conjunto com o HPC para passar esses dados para a CPU posteriormente. A gente também tem uma arquitetura HPC flexível, então a gente tem a arquitetura fechada e também uma flexível, onde que a gente tem basicamente um cluster HPC e a gente vai conseguir aí fazer essa arquitetura ser escalável. Principalmente você pode ver nos extremos a adesão ou não adesão de mais, no caso o escalonamento, tá? De máquinas clássicas e de máquinas quânticas, tá? Máquinas clássicas em cima e dispositivos de hardware quântico lá embaixo. Também nós temos aqui, por fim, uma arquitetura de cluster HPC, onde que a gente vai ter a baixa latência de QAC em funcionamento de CPU e GPU em conjunto, conectados a uma unidade, um cluster quântico, que a gente vai ter aí as QPUs trabalhando em conjunto para a gente ter uma arquitetura híbrida e, consequentemente, linguagens híbridas, algoritmos híbridos, para trazer um processamento e pós-processamento clássico, quântico e depois pós-processamento clássico também. A gente também tem algumas questões aí de software, de pulsos de unidades de processamento, as QPUs, nodes e também dentro de CPUs em um cluster de alta performance. Então a gente tem basicamente isso para HPC. Eu venho aqui no Google Colab, onde eu fiz a conexão e instalação dessas libraries com o Qiskit da IBM Quantum Platform Cloud, do qual você pode fazer o seu cadastro, criar o seu token e utilizar aí gratuitamente por um certo período de tempo de processamento uma máquina real quântica em nuvem, que é o que eu vou fazer nesse momento. Eu já fiz a execução dessa célula de código, tá? Eu só troquei aqui meu token pessoal para essa label do seu token ali, que você pode preencher. Todo esse código você pode encontrar lá no meu site bsocial.github.io. Eu vou começar aqui o nosso algoritmo criando uma variável service, que vai ser a instância de um Qiskit Runtime Service. E também vou criar um backend que vai ser um service.list, backend que vai ser service.listBuse, é uma função. Desse listBuse operacional vai ser um sistema operacional, tá? Operacional vai ser verdadeiro, então a gente vai querer uma máquina que seja verdadeira, true. Ela não vai ser simuladora, tá? False. Backend.name aqui no final, mas antes disso, eu vou colocar aqui mais um parâmetro, que é o número mínimo de qubits. Essa máquina vai ter que ter acima de 127 qubits. Vamos colocar aqui o nosso backend escolhido para verificar aleatoriamente qual máquina foi selecionada para nós, uma máquina quântica real da IBM Quantum Platform, que aí no caso é a IBM Kingston. Tá? Você pode conferir, inclusive, lá no seu dashboard da IBM Quantum Platform Cloud, para verificar quanto tempo você já executou e quanto você ainda tem gratuito de processamento dessa máquina escolhida e outras, se você utilizar, tá bom? Vou criar aqui um PM que vai ser o Generate Preset Path Manager. Generate Preset Path Manager é uma função. Dentro dele nós vamos estabelecer um determinado alvo, é um target que vai ser o nosso backend, que por consequência vai ser essa máquina quântica real da IBM Quantum Platform. Backend.target, tá? Target, ok, vírgula, e o nível de otimização, nós vamos colocar o nível máximo, que é o nível 3, tá? Depois nós vamos criar os tetas, que são os algoritmos romanos, que vai ser o NP do linspace, perdão, tá? O Gemini nos ajudou aqui, 0,2 vezes pi de, NP de pi, vezes, no caso aqui, 20, vezes não, tá? 20. Eu vou criar uma variável circuits, que vai ser uma lista em branco, que a gente vai inicializar. Nessa célula de código, com Ctrl Enter eu executei, Ctrl S salvei, nós estamos fazendo aí uma ligação, digamos assim, com a CPU para utilizar parâmetros para circuitos quânticos, porém utilizando processamento clássico. Agora, para cada uma, nós vamos fazer aqui for theta em tetas, tá? Aqui tetas no plural, ok, é o nosso range.
a gente vai criar circuitos quânticos através de um batch job. Tá? Basicamente isso, a gente vai ter a instância de um circuito quântico, a gente vai rotacionar em eixo Y, θ na 0, nós vamos medir esse circuito quântico que se measure all, é uma função. Depois nós vamos criar uma variável chamada que se underline isa, ela vai receber a execução desse present path manager, então é uma função run, com esse circuito quântico em evidência dessa iteração desse circuito quântico sendo iterado no momento. Na variável circuits, nós vamos adicionar o último elemento, então com o que se isa, tá? Que é esse nosso circuito quântico executado no present path manager. Para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo, vamos aí mostrar o desenho desse nosso circuito quântico gerado, tá? Que se ponto draw, ok. E logo abaixo, fora desse laço de repetição for, eu vou colocar um print para a gente executar, verificar quantos circuitos foram gerados. Então, concatenado aqui com a função length do tamanho dessa nossa lista de circuitos. Então, nós temos aqui todos os circuitos executados e 20 circuitos que foram gerados. Depois desses 20 circuitos gerados, nós vamos criar um batch job. Então, direto tá com o if batch, é a instância de um batch, onde que a gente vai selecionar um backend que vai ser nossa variável backend, que por sua vez vai ser o backend quântico real da IBM Quantum Platform. Nós vamos criar um exemplificador, um sampler, que vai ser a instância de um objeto, no caso, uma instância de sampler. Vamos criar um job que vai ser a execução desse sampler, então vai ser sampler, na função run. Dentro dele, nós vamos colocar a nossa lista dos circuitos quânticos, e depois nós vamos mostrar uma variável chamada result, o resultado desse job. Então, é o job na função result. Ctrl Enter para executar esse batch job. Porém, a gente não vai verificar aqui nenhum resultado. A gente vai precisar fazer algum tipo de processamento clássico para fazer essa análise dos resultados e calcular o Z para cada zero, tá, desses nossos circuitos. Vai demorar um pouquinho aqui para a gente executar esse job, porque são os 20 circuitos quânticos. Então, a gente vai aguardar enquanto isso. Vale lembrar que todo esse código está lá no meu site, e todas as explicações no meu site é ubisoft.github.io. Provavelmente eu vou deixar o link na descrição desse nosso encontro. Vou criar uma variável chamada expectations, tá, no plural, que vai ser uma lista em branco inicializada, e vou percorrer através de um laço de repetição for. Pub results são os nossos índices desse nosso for, e o range desse nosso for vai ser na função zip, onde que a gente vai ter dois parâmetros, thetas no plural e o nosso result no singular. Tá? Para essa nossa lista do for, nós vamos criar a variável counts, que vai receber, no caso, o pub result. Logo abaixo a gente vai ter .data, logo abaixo .miss para fazer a medição, logo abaixo get underline counts. Tá? Não precisava fazer dessa forma, mas eu acho mais interessante para ficar legivelmente mais amigável. A gente vai gerar a contagem desses resultados. Vou criar uma variável shots, que vai ser a quantidade de execuções, que por sua vez vai ser a função do cálculo da soma das contagens, no plural, tá? Na função values, counts values, e logo abaixo nós vamos criar dois P's, o P0 e o P1, do qual nós vamos elencar o P0, counts na get de 0 para 0 dividido por shots, e na P1 nós vamos ter o mesmo, porém, deixa eu trazer aqui porque o Gemini não nos ajudou, porém aqui as listas de 1 inicializando com o 0 dividido pelos shots. Vamos criar aqui na variável expectations. A variável expectations, ela vai, expectation, né, de Z, tá? Ela vai receber o 0 menos o 1, e depois nós vamos adicionar no final da lista do expectations, eu vou fazer duas adições, tá? Eu vou colocar no append, deixa eu só trazer ali para o final, só vou deixar
melhor indentado aqui para nós. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Aqui, expectations. Ok. Vamos fazer dessa forma, tá? Ponto append. Vou colocar tudo junto, tá? Expectations append. O expectation, o theta no singular. Tá? Theta e expectation na Z. Pronto. Ok, chegamos nesse final aqui. Deixa eu só trazer dessa forma. Dos dois, vou colocar os dois parênteses para ficar melhor legível. Executando com Ctrl Enter, tá? Nós fizemos basicamente essa análise utilizando algoritmos clássicos para encontrar esse Z. Agora nós vamos utilizar também algoritmos clássicos para criar essa otimização dos parâmetros de best value e best do valor de θ. Deixa eu só fechar aqui essa nova célula de código abaixo gerada. Então, best underline θ, que eu vou selecionar primeiramente inicializado como nome, e o best underline value, que é o melhor valor, 999, tá? Um valor arbitrário. Vou fazer o laço de iteração for θ e value como índices dentro do nossa lista de expectativas, tá? Nessa lista de expectativas a gente faz uma condição if, onde que se o valor do índice atual for menor do que o best value, a gente vai elencar para o best θ a variável θ e para o best value a variável value. Tá? Vou só inverter aqui. E depois disso eu vou colocar nesse formato. Tá? Vamos colocar um print aqui. Então nós já temos o θ e do value. Perfeito, a gente já criou o melhor e o pior valor. Ok, muito bem. Para esses resultados dessa otimização, nós temos o melhor zero encontrado do θ, então, que seria o melhor zero encontrado, e a menor energia, tá? O best value do nosso value, então, que seria a menor energia do Z. Bom, encontramos os melhores valores utilizando a computação clássica. Agora nós vamos trabalhar também com a computação quântica para descobrir esses primeiros resultados e o pós-processamento clássico para criar aí resultados consistentes da gente encontrar esses valores que sejam não só humanamente legíveis, como também interpretativos e legíveis no sentido de processáveis em hardware clássico, em algoritmos clássicos. Então vamos criar aqui um print com uma label chamada primeiros resultados, ok? Logo abaixo nós vamos criar um laço de repetição for, onde que nós vamos ter como os nossos índices θ e value em expectations, tá? Ao invés de 5, nós vamos fazer aqui dos últimos 10. E aqui nós vamos fazer uma printagem, tá? Vou colocar uma printagem um pouco mais incrementada. São todas formatadas, tá? Nós temos 3 printagens formatadas. A primeira é o valor de 0, que vai ser concatenado com a nossa variável θ do índice atual com 3 casas decimais. Então, 2 pontos, ponto 3f. O segundo, nós vamos só fazer aqui uma setinha para o terceiro, que vai ser o valor de z, que vai ser igual a... Tá? Nós vamos colocar aqui concatenado com o value do índice atual com 4 casas decimais. E vamos executar aqui para encontrar os resultados. Então é isso que a gente descobriu com esse HPC. Tá? Uma simulação de um HPC utilizando computação quântica e também computação clássica em abordagem híbrida. Nós temos os seus resultados, os valores de Z, para cada um desses seus respectivos resultados em 20 circuitos quânticos. A gente utilizou batch jobs e a gente pode concluir, tá, que a CPU de processamento clássico, logicamente, ela gera vários parâmetros, envia esses circuitos em lotes para um hardware quântico da IBM. No caso, a gente inclusive utilizou hardware real, lá da IBM Quantum Platform Cloud, que vai executar todos aqueles 20 circuitos quânticos, e a CPU ela vai analisar circuito por circuito para mostrar os seus melhores resultados e, consequentemente, melhores parâmetros para uma conclusão final de pós-processamento. Então, nós chegamos ao fim
do nosso algoritmo de Xi. Aqui eu trouxe, tá? Xi, que vai utilizar a alta performance da computação clássica e também da computação quântica em abordagem híbrida. Todos esses detalhes, mais informações complementares e algoritmos, você pode encontrar lá no meu site, obsocial.github.io.